Graça de Jesus Cristo a todos os irmãos presentes, aos que estão conosco acompanhando pela transmissão, que Jesus Cristo continue sendo o Salvador e Senhor da sua vida. Talvez você está sentindo um pouco de calor, é bem natural, uma vez que nós estamos com um problema na rede elétrica e estamos usando a qualidade do ar-condicionado abaixo daquilo que é necessário para que a gente possa suportar enquanto estamos aqui. Então, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Eu gostaria que as crianças também acompanhassem o texto que nós vamos pregar, que você possa, no papel que você recebeu, fazer os desenhos daquilo que o texto está apresentando e os resumos daquilo que nós estaremos pregando nesta noite. Então, convido que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6. A partir do versículo 19, a palavra do Senhor nos diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, ou melhor, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Pai,
É em teu nome que estamos aqui. No nome do Pai. E é em nome do teu Filho que estamos aqui. E é também em nome do Espírito Santo, o Deus triuno, que nós reunidos aqui viemos para adorar esse Deus. E pela mediação de Jesus Cristo, nosso eterno Redentor, nós lançamos toda a nossa ansiedade e preocupação ao trono da graça. Dar-nos paz enquanto ouvimos esta palavra santa. Que o Espírito de Deus ilumine nossas mentes e corações para compreendermos a vontade do Senhor e praticarmos esta vontade. Nos libertarmos daquilo que tem nos escravizado, nos prendido, nos afastado do Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, nós vivemos na era da ansiedade, temos falado isso. E muitas vezes ficamos ansiosos de coisas que nem sabemos o que é. Nem sabemos o porquê estamos tão ansiosos. Ficamos com a sensação esquisita e alguém pergunta: o que você tem? Você diz: eu não sei. Tem algo estranho dentro de mim. Não estou conseguindo dormir, estou roendo as unhas, estou sentindo vontade de comer o tempo todo, ou às vezes esquecendo até de comer. Parece que a noite demora mais do que o normal. Passo a noite com os olhos abertos, esperando que o dia comece. Queridos, isso é ansiedade. Esses sintomas são típicos de ansiedade. E ansiedade é também chamada de preocupação pecaminosa. Preocupação pecaminosa. Jesus, o Senhor, falou sobre ansiedade. Existem termos que a gente pensa que é coisa nova, né? A gente fala, ansiedade é um problema do século 21. Mas em que século nós estamos aqui, conforme a passagem de Mateus? Século I. Ou seja, depois de mais de 20 séculos, nós estamos falando outra vez de ansiedade, uma coisa que não é nova. E ansiedade, conforme o N. Mack, em seu livro Caído, mas não Derrotado, ele nos traz uma definição de ansiedade. Ele diz que ansiedade ou preocupação pecaminosa, ele define como um uso impróprio de uma resposta emocional dada por Deus. O que eu disse hoje pela manhã para vocês? É que ansiedade é uma emoção. O problema é que a ansiedade quase sempre é usada de modo egoísta, com uma inversão de prioridades, de tal maneira que afeta consideravelmente a nossa vida. O N. Mack diz que é o uso impróprio de uma resposta emocional dada por Deus. Um senso de dúvida ou de inquietação quanto ao que pode acontecer conosco ou com algo ou alguém que nos importamos. A ansiedade está ligada a um sentimento de medo intenso, de desânimo ou de um estado de alerta constante. Quando você está ansioso, seu coração bate mais rápido. Quando você está ansioso, você tem medo. Tem medo. Medo de que alguma coisa ruim aconteça com algo que você ama ou alguém que você ama. Às vezes você está
focado nas coisas que você tem. E aí você não consegue dormir direito com medo de perdê-la, de alguém roubá-la. Por isso que Jesus disse que nós não deveríamos acumular tesouros na terra, porque tesouros são furtados, são roubados. Mas no céu, eles estão seguros. Jesus aqui, irmãos e irmãs, nos ajuda a lidar com as nossas emoções de maneira adequada, de modo adequado. Conforme os versículos de 25 a 34, o nosso Senhor aqui nos ensina, na verdade, Ele nos ordena a não andarmos ansiosos. Então nós temos um mandamento, uma orientação. Conforme o versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, qual é a ordem, qual é a orientação do nosso Salvador? Não andeis ansiosos. Por que será que Jesus disse para os seus discípulos? Será que Jesus estava simplesmente prevenindo os seus discípulos de ansiedade? Ou o Senhor Jesus estava combatendo uma ansiedade na vida dos seus discípulos? A segunda coisa. Jesus estava combatendo a ansiedade na vida dos seus discípulos. E em seguida, Jesus vai dar algumas razões para não andarmos ansiosos. E aqui eu preciso caminhar com vocês nesta passagem apresentando as razões para não andarmos ansiosos. Mas pastor, eu não consigo deixar de ficar ansioso. Você pode não estar conseguindo lidar adequadamente com a sua ansiedade, mas o Senhor está dizendo que você precisa parar de ficar ansioso. Existem caminhos adequados, biblicamente falando, para lidar com essa emoção. E a primeira razão que Jesus, o Senhor, apresenta para não andarmos ansiosos é porque a ansiedade ou preocupação pecaminosa é uma distorção de valores ou uma inversão de prioridades. Nós falamos um pouco sobre isso no domingo passado. E mais uma vez o Senhor apresenta esse argumento aqui, conforme os versículos 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Irmãos, percebam que o Senhor Jesus está apresentando um argumento de que a preocupação pecaminosa é uma inversão de prioridades, é uma distorção de valores. E ele mostra, usando um argumento que nós já aqui citamos há um tempo atrás, um argumento que nós chamamos do maior para o menor. Quando ele diz que não é o corpo mais importante do que as vestes, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O que é maior? A vida ou o alimento? O corpo ou as vestes? Resposta: vida e corpo. Alimento e vestes são acessórios. São acessórios. O principal é a vida, o principal é o corpo. Mas os discípulos estão focados no secundário. Os discípulos estão focados nas vestes. Eles estão errando o alvo. Eles estão errando as prioridades. Eles estão errando porque os valores estão distorcidos. Aquilo que é mais importante é relegado para segundo plano.
E esse argumento do maior para o menor, ele é usado pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, quando ele pregou em Romanos, falando aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. O que Paulo está dizendo é: se Deus o Pai deu o maior, por que Deus não dá o menor? O maior é Cristo, o menor são todas as coisas que nós precisamos. Um outro argumento do maior para o menor é Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, muito mais agora sendo amigos. Se quando inimigos Deus fez tanta coisa por nós, quanto mais agora sendo amigos de Deus. Então, irmãos, quando olhamos para esta passagem, nós percebemos que Jesus está se concentrando nas questões primárias, nas prioridades. Por isso que ele combate, do versículo 19 a 24, o materialismo. O materialismo, queridos irmãos e irmãs, em sua essência, é uma inversão de prioridades. O materialismo, ele coloca o temporal acima das coisas eternas. O materialismo é uma doença. Assim como a miopia está para os olhos, o materialismo está para a vida daquele que está escravizado, cego para as coisas de Deus. Aquele que é materialista, ele é míope e perde a visão longa dos assuntos espirituais, porque ele é centrado neste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versículo 4, vai dizer que devemos olhar para cima e não para baixo. Temos que olhar para o céu e não para a terra, para as coisas do alto e não para as coisas aqui de baixo. Porque a nossa vida está lá e não aqui. E Cristo é a nossa vida. O que Jesus está fazendo aqui é simplesmente nos convidando a repensar em nossas prioridades. O que é mais importante? A sua vida ou a comida que você coloca na sua boca? Qual é de valor maior? O seu corpo ou a roupa que você coloca para cobri-lo? Jesus está combatendo essa distorção de valores. E o mundo é assim, irmãos. O mundo é assim. Se preocupa com coisas secundárias, se preocupa com coisas materiais, mas o povo de Deus, ele é convidado para pensar nas coisas prioritárias. Então, a ansiedade, você está ansioso, porque você tem uma visão distorcida dos valores, das coisas. E aí você fica em parafusos. Segunda razão é que a preocupação é uma falha de ver as coisas como elas realmente são. Esse é o argumento que foi citado lá em Mateus 6, 22, 23. Não vou me demorar nele, mas preciso lembrá-los do versículo 22, 23, quando Jesus disse que os olhos são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando estamos ansiosos, nós não conseguimos ver as coisas como elas realmente são. Por isso que Jesus vai dizer assim,
olhe para as aves. Jesus enfatiza o olhar para as aves. Onde é que nós temos aí? Veja, por favor, versículo 26. Observai as aves do céu. Porque Jesus fala para a gente olhar para as aves do céu. Porque quando estamos ansiosos, nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus, a maneira sábia e santa dele providenciar o que precisamos. As crianças aprenderam isso hoje. O que é providência? É o modo sábio, santo de Deus governar o mundo, resumidamente. Mas nós não conseguimos enxergar. Por isso Jesus diz: olhai as aves do céu, observem as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai celestial sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que é mais importante, você ou um passarinho? O maior ou o menor? Os passarinhos não são portadores da imagem de Deus, nós somos. Somos portadores da imagem de Deus. Não tem como competirmos. Os seres criados são importantes. Os ambientalistas idólatras estão colocando os passarinhos, os animais, às vezes acima do homem ou ao lado do homem. Nunca serão iguais, porque não são portadores da imago Dei, mas são importantes. Deus cuida deles, mas Ele cuida muito mais dos seus filhos. Então o que Jesus está dizendo para nós aqui é que você precisa olhar para o céu e olhar para os passarinhos. Me fez lembrar quando Abraão estava ansioso, lá no Antigo Testamento. Eu não estou lembrando agora a referência, mas eu lembro de Abraão que está ansioso. Deus promete um filho para Abraão, e Abraão já está velho, está chegando a quase 100 anos, e ele está: rapaz, eu não tenho nenhum descendente, e o único que eu tenho de herdeiro é Damasceno Eliezer. Deus chama Abraão: sai da tua tenda, sai da tenda. E o que ele diz para Abraão? Quem que sabe? Olhai para as estrelas do céu. Olhe as estrelas. Conte as estrelas. Conte, se é que pode, de maneira irônica. Ironicamente, o próprio Deus está dizendo: conte se tu puder. Tua descendência será como as estrelas do céu. Mas Abraão estava ansioso. E quando a gente está ansioso, a gente fica preso em nosso canto, em nosso quarto, em nossa casa. A gente fica com medo de tudo e de todos, porque a gente não consegue enxergar esse Deus soberano que está no trono, governando o universo com a sua poderosa mão, com a sua bondosa mão, com a sua misericordiosa mão. Precisamos olhar as coisas como elas realmente são. E a ansiedade ou preocupação pecaminosa é uma falha de ver as coisas como elas realmente são. O que Jesus está fazendo é dizendo o seguinte: se Deus cuida de passarinhos, que são criaturas de muito menor valor do que o homem, Ele não se importará com você. Você que está me ouvindo aqui, microempreendedor, você que talvez esteja desempregado, você que esteja doente, precisando de alguma coisa, você acha que Deus não se importa com você? Você acha que Deus não está vendo as suas necessidades? Você acha que Deus perdeu o controle sobre a sua vida? Ele não tem poder para sustentá-lo? Quando você acredita que não, você está dizendo, você está enxergando as coisas de maneira errada. A preocupação, meus irmãos, não vê as coisas com clareza,
Quando alguém está preocupado, ele não consegue enxergar as coisas com clareza. E aí, a paternidade de Deus é esquecida, a bondade de Deus. Temos músicas que cantamos aqui sobre a bondade de Deus. Por que cantamos tanto sobre a bondade de Deus? Vocês acham que quando cantamos sobre a bondade de Deus é porque a gente simplesmente gosta da música? É porque essa verdade de enfatizar que Deus é bom, contrasta, vai de encontro às nossas crenças equivocadas de que Deus não é tão bom assim, porque se Ele fosse bom, Ele não tinha permitido que minha mãe sofresse. Se Ele fosse bom, Ele não permitiria que meu filho adoecesse. Se Ele fosse tão bom, Ele não permitiria o mal em minha casa. Se Ele fosse tão poderoso, Ele teria me livrado daquele problema ou daquela situação. A gente começa a questionar Deus, a gente começa a ver Deus de uma perspectiva errada. E o Senhor Jesus Cristo quer nos trazer de volta para uma perspectiva bíblica de Deus. Terceira coisa que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, como uma razão para não ficarmos ansiosos por coisa alguma, é porque a ansiedade ou preocupação pecaminosa é um desperdício de energia. Versículo 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem pode acrescentar mais um dia de vida, mais uma hora de vida, mais um ano de vida? Quando você está ansioso, o que você faz? Você, às vezes, anda pela casa. Você vai limpar a casa, vai lavar as coisas, vai organizar alguma coisa. Você não consegue parar, você não consegue descansar. Você está andando o tempo todo e quando chega pela manhã você está quebrada. Por quê? Porque você usou toda a sua energia durante a noite. E aí pela manhã você está exausto, porque você não dormiu, e além de não dormir, você queimou energias, desperdiçou energias com coisas que você não conseguiu melhorar nada, não aumentou em nada a sua qualidade de vida. Jesus está dizendo, irmãos, que a preocupação é o uso mais improdutivo do tempo possível. É improdutivo. Às vezes, nós ouvimos do filho, do marido, da esposa: venha dormir, pare com isso, deixe para amanhã, mas você não consegue, você está ansioso, você está preocupado, e você está desperdiçando energias. E sabe o que acontece? Toda essa distração, todo esse desperdício de energia, essa forma de desperdiçar nos distrai. A nossa atenção é distraída das questões de maior prioridade e nos paralisa de fazer o que é necessário no momento. Queridos irmãos, o Senhor Jesus sabe, mais do que nós, que as nossas ansiedades são tolas, que quando nos preocupamos, nada melhora, nada podemos acrescentar a um côvado, nenhum côvado ao curso da nossa vida. Nenhum. Então, quando você estiver andando de um lado para o outro, ansioso ou ansiosa, lembre-se, Jesus disse que isso é desperdiçar energias, ou energia que deveria ser usada para a glória de Deus, está sendo desperdiçada. E conforme o versículo 26 mostra o cuidado de Deus, você se preocupa demais com você mesmo, e nada disso vai melhorar a sua vida.
Então nós temos a terceira razão porque a preocupação é pecaminosa e porque não devemos ficar ansiosos. É porque a preocupação, a ansiedade é um desperdício de energia. Mas temos ainda uma outra preocupação, uma outra razão. A preocupação pecaminosa, ela é um ato de incredulidade. Os autores conselheiros nessa área, eles apresentam exatamente uma das principais razões da ansiedade. E uma delas é a incredulidade. Essa é a raiz de toda a preocupação, incredulidade. Versículo de número 28. Vamos caminhar juntos na leitura. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, nem... Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha o que Jesus faz. Jesus chama seus discípulos de homens de pequena fé. E sabe qual é um sinônimo para homens de pequena fé? Incrédulos. Incredulidade. Vocês não acreditam. A questão aqui, irmãos, é mais do que uma mera falta de conhecimento. Aqui é falta de fé. Pequena. É pequena demais. Então, por que a ansiedade é um pecado grave? Porque ela duvida do amor de Deus. Ela duvida da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da integridade de Deus. Nós duvidamos. Ignoramos a palavra de Deus. E chamamos Deus de mentiroso quando nos preocupamos. Não é grave? Nós chamamos Deus de mentiroso quando estamos ansiosos, pecaminosamente. Nós também questionamos a sua soberania, a sua onisciência. Deus não está vendo, Deus não sabe. Questionamos a sua providência. Lembra lá daqueles irmãos do Antigo Testamento, lá no deserto, questionando Deus sobre comida, sobre bebida, sobre carne, uma série de coisas que eles estavam murmurando, reclamando, especialmente na era do maná. Eles estavam questionando a providência de Deus. Wayne Mack, conselheiro bíblico, ele diz que quando nos preocupamos, na verdade, estamos com falta de fé em Deus e em suas promessas. Não acreditamos que Ele vai suprir nossas necessidades como prometeu. Não acreditamos que sua graça é suficiente para nós, como Ele mesmo disse. Essa falta de fé gera ansiedade. Simplesmente estamos reforçando a verdade de que a ansiedade é incredulidade. Você pode dizer que não é, mas você vai de encontro às palavras de Jesus. Não é ao encontro, é de encontro. Você choca-se com a verdade da palavra de Deus. Incredulidade. Mas pastor, eu sou crente, mas nesse ponto é incrédulo. Nesse ponto age como incrédulo. Por isso que a outra razão, porque preocupação pecaminosa com alimentos e roupas não deve fazer parte do cristão, é porque ela é característica dos gentios. Veja o versículo 32, diz assim, 31, portanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. O que Jesus está dizendo é que os gentios, os descrentes, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não se importam com as coisas de Deus, eles se preocupam com essas coisas. Mas nós não somos gentios, no sentido, nesse contexto de igreja hoje, nós somos crentes. Claro que na época de Jesus, gentio era todo aquele que não era judeu.
Então nós somos gentios de origem, mas nós somos agora convertidos, gentios convertidos. E Jesus estava falando com judeus, ele estava dizendo que os gentios, ou seja, os descrentes, é que se preocupam com essas coisas. Vocês sabem que Deus é bom o tempo todo, e o próprio Deus sabe quais são as suas necessidades. Essa aqui, irmãos, é uma afirmação chocante sobre a ansiedade. É que quando a gente fica ansioso, irmã, a gente está agindo como um descrente. Como descrente. Por isso ele diz, no versículo 31, não fique inquieto. O que é inquietar-se? É não ficar parado, é ficar agoniado de um lado para o outro. O que está acontecendo? Rapaz, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Inquieto. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? Deus é Pai. E Ele cuida das necessidades dos seus filhos. Eu quero apresentar aqui a prescrição. Quero concluir falando do remédio. Eu estou falando da doença, ansiedade, entre aspas, doença, tá? Eu estou falando de um problema, ansiedade pecaminosa, preocupação pecaminosa, um problema. E estou mostrando que a preocupação pecaminosa, ela é pecaminosa exatamente porque ela é uma distorção de valores, ela é uma inversão de prioridades. Eu estou falando que a preocupação pecaminosa, ela é errada, e Jesus diz para que não tenhamos essa preocupação em nossas vidas, porque elas não nos ajudam a enxergar a vida como ela realmente é. E a preocupação pecaminosa, ela é um desperdício de energia, é um ato de incredulidade, e é uma característica dos gentios. Mas qual é a solução para isso? Qual é a prescrição? Os versículos 33 a 34 servem como uma conclusão para essa sessão, mas também essa parte, ela fornece uma pista sobre como eu e você devemos lidar com o pecado da preocupação. E eu quero aqui apresentar algumas sugestões. A primeira delas, reconheça que a preocupação é um pecado, que a ansiedade relacionada a estas coisas, ela é pecaminosa. Primeira coisa que você precisa reconhecer. Mais do que tomar remédios, você precisa confessar pecados. Nós estamos invertendo as coisas. Os atos de incredulidade são tratados como doenças. E agora eu vou tomar remédio, calmantes, remédios para tratar da minha inquietação, da minha preocupação pecaminosa. Irmãos, doença se trata com remédios. Pecado se trata com confissão de pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Tiago 5,16. Então, a primeira coisa, mulheres, homens, jovens e adultos, crianças, reconheça a preocupação como pecado. Confesse como pecado. Peça perdão e peça vitória ao Senhor sobre estas preocupações pecaminosas. Segunda sugestão que eu deixo a vocês aqui, com base na própria passagem, do versículo 33 a 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a segunda sugestão é: reorganize suas prioridades. Qual é a sua prioridade hoje? Por que você está tão preocupado? Por quem? Por causa de quê? Sua preocupação. Então, reorganize sua preocupação. Por que eu disse hoje pela manhã que Jesus não está combatendo a preocupação em si? Porque eu estou redundantemente dizendo preocupação pecaminosa, ansiedade pecaminosa. Porque existe uma preocupação que Deus quer que você tenha,
E a preocupação é com o reino de Deus, com a justiça de Deus. E não com o teu reino e com a tua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus está dizendo que a sua preocupação deve ser para com as coisas dele. Cuidem das coisas dele e ele cuidará das suas coisas. Então, reorganize suas preocupações. Trabalhe duro. Aqui nós não estamos dizendo que você tem que ficar em casa orando e jejuando, esperando que tudo venha para a sua mesa. Trabalhe, se dedique, mas confie que aquilo que você precisa não é simplesmente o resultado de um esforço, mas da graça de Deus operando na sua vida. Lance sobre Deus, reorganizando suas preocupações. Busquem o reino de Deus primeiro. E as coisas que nós precisamos. Que coisas são essas? Tudo que eu quiser? Pastor, eu estou decepcionado com Deus, eu vim para a igreja, eu sou dizimista, eu não falto um culto. E as coisas só dão errado. Tudo está dando errado, está caindo, está desmoronando tudo. Irmãos, Deus não nos prometeu vida fácil, vida sem problemas. O que Deus está dizendo é que se você buscar o reino de Deus, o reino dele como prioridade, não vai faltar comida para você, não vai faltar bebida para você, não vai faltar roupa para você. Porque ele é aquele que cuida das nossas necessidades. Então, reorganize suas prioridades. Avalie, veja se realmente está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ou você está fazendo do reino de Deus simplesmente um tripulim, né? Como se fosse um pula-pula. Você bate lá para saltar lá na frente. Faz do reino de Deus, vou buscar o reino para Deus me dar. Ou seja, eu vou contribuir para Deus me dar em dobro. Não faça disso. Não faça um negócio com Deus. Deus não faz negócios com pecadores. Nós somos desonestos demais para fazer negócios com um Deus santo. Então precisamos reorganizar nossas prioridades. Terceira sugestão, redirecione suas energias. Pare de desperdiçar com bobagens. Pare de passar noites a fio, noites acordados. Você é acordado a noite toda, ansioso com o dia de amanhã. O que diz o texto? 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sofra pelos problemas de hoje. Sofra pelas dificuldades de hoje. Mas não sofra pelas possibilidades do sofrimento de amanhã. Isso é ansiedade. Então, redirecione suas energias. Cada um de nós está buscando ativamente algum objetivo na vida. Estamos todos dedicados a uma coisa ou outra. Se fizermos, irmãos, o nosso objetivo, a busca da prosperidade material, nós vamos usar todo o nosso esforço para isso. Mas quando nós buscarmos o reino de Deus, Deus vai suprir, por meio do trabalho, da dedicação ao trabalho, tudo que nós precisamos. Irmãos, quando nós estamos doentes, ou quando a gente começa a aprender, vou dar um exemplo aqui, perder peso. A gente começa a perder peso, assim, deseja fazer uma dieta, a gente percebe que a gente não precisa de tanto para viver. Que a gente come mais do que é necessário, a gente bebe mais do que é necessário. E isso nos ensina que a nossa vida é mais simples do que nós estamos projetando para ela. Nós temos que viver vida mais simples. Nós precisamos parar de ficar escravos dessa busca desenfreada de acúmulo material. Porque eu tenho que ter um nome, eu tenho que ser famoso na cidade. Não!
O que você precisa é que Deus te saiba quem você é. E não o que as pessoas vão dizer sobre você. Você precisa cuidar da família, é claro, dos filhos, é claro. Mas Deus não vai deixar você sem o necessário. Recuse a se preocupar com os problemas de amanhã. E por último, não esqueça que só poderá vencer a ansiedade se você tiver um relacionamento vital com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum descrente consegue lidar com a ansiedade biblicamente. Por quê? Porque não nasceu de novo. E por não ter nascido de novo, não tem um relacionamento com Jesus. E, portanto, não consegue lidar com a ansiedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha para o texto de Mateus, se você for lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, e capítulo 6, versículo 25, você vai perceber que esta fala sobre ansiedade, ela é direcionada aos discípulos. Aqueles que têm um relacionamento com Jesus. O ímpio não vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nunca vai buscar. O seu reino é primeiro, o de Deus não se importa. Não se importa. Então, se você que está aqui conosco, ou está assistindo essa transmissão, eu quero dizer a você, se volte para Jesus Cristo, faça dele o seu Salvador, o seu Senhor, tenha um relacionamento vital com Ele, de intimidade com Ele, e Ele vai ajudar você a lidar com a sua ansiedade. Pode ser que você passe a vida toda e tenha problemas com ansiedade. Mas, ande com Jesus e Ele vai te ajudar a lidar com esse problema que tem te afetado drasticamente. Que o Senhor nos ajude e que nós, com as nossas emoções, nos aproximemos de Deus. Lembrem-se que o objetivo das emoções é nos conectar com Deus, nos ligar com Deus, nos fazer próximos de Deus. Se a sua ansiedade, se a sua preocupação tem te afastado de Deus, essa preocupação, essa ansiedade, ela é pecaminosa. Como aprendemos hoje, como é que nós podemos lidar com as emoções adequadamente? Envolvendo Deus. Então, derrame seu coração para Deus, em oração, buscando a face de Deus, e Ele vai ajudá-lo. Vamos orar. Nosso Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado por estas verdades tão importantes para a nossa própria vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Senhor, nós ainda temos sofrido com ansiedade, porque estamos olhando para a terra e não para o céu. Temos nos preocupados com as coisas terrenas e não com as coisas celestiais. As nossas preocupações têm sido as coisas da terra e não as coisas do reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a rever nossas prioridades, a redirecionar nossas energias, nossas preocupações sejam canalizadas para o Senhor, para a glória do Senhor, que nós paremos de ser egoístas, nos preocuparmos com o nosso próprio ventre, com a nossa própria barriga, que nós paremos de nos preocupar simplesmente com o nosso mundinho, nosso reino, e nos preocupemos com o nome do Senhor, com o reino do Senhor, com a glória do Senhor, na certeza de que o Senhor é bom, amoroso, sábio, poderoso, que nos conhece tudo o que precisamos, e no seu tempo nos dará tudo o que precisamos. E se não temos é porque não precisamos, porque o Senhor é Pai, é o nosso Pai, de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Ajuda os nossos irmãos, porque nós não queremos simplificar as coisas, os problemas, nós não queremos causar nenhum problema a mais. Nós queremos ajudar os nossos irmãos a se voltar para o Senhor, a derramar a sua alma ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso dirigente